Aristóteles foi um filósofo e polímata da Grécia Antiga. Ao lado de Platão, de quem foi discípulo na academia, foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Devemos nos comportar com os nossos amigos do mesmo modo que gostaríamos que eles se comportassem conosco. Que vantagem têm os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem a verdade. Alguns pensam que para se ser amigo basta querê-lo, como se para se estar são bastasse desejar a saúde. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Qualquer um pode zangar-se, e isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si, porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. O menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito à medida que avança. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. A modéstia não pode ser considerada uma virtude, pois assemelhar-se mais a um sofrimento do que a uma qualidade. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. A democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. A alma é a causa eficiente e o princípio organizador do corpo vivente. A amizade pode existir entre as pessoas mais desiguais. Ela as torna iguais. A felicidade consiste em ações perfeitamente conformes à virtude, e entendemos por virtude não a virtude relativa, mas a virtude absoluta. Entendemos por virtude relativa que diz respeito às coisas necessárias e por virtude absoluta que tem por finalidade a beleza e a honestidade. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Deus é demasiado perfeito para poder pensar noutra coisa senão em si próprio. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Os avarentos amealham como se fossem viver para sempre, os pródigos dissipam, como se fossem morrer. Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem. Sendo assim, as revoluções não concernem a pequenas questões, mas nascem de pequenas questões e põem em jogo grandes questões. É possível fracassar de diversas maneiras, enquanto triunfar só é possível de uma maneira. Nada do que está em potência passa ao ato senão por outra coisa que está já em ato. Tendo em conta as condições de que dispõe na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. O tempo consome as coisas, e tudo envelhece com o tempo. Não há nada que envelheça mais depressa do que um benefício. A beleza pessoal é uma recomendação maior que qualquer carta de referência. Um amigo se faz rapidamente, já a amizade é um fruto que amadurece lentamente. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes. Mas não deixarei de acreditar que em algum lugar, alguém merece minha confiança. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. O amor é formado de uma só alma,
habitando em dois corpos. O que você tem capacidade de fazer, tem capacidade também de não fazer. Interrogado sobre o que seria um amigo, disse, em uma alma solitária que vive em dois corpos. Nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado. É um hábito. O homem que evita e teme a tudo, não enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. O homem sábio não busca o prazer, mas a libertação das preocupações e sofrimentos. Ser feliz é ser autossuficiente. Como comportar-se com os amigos? Como gostaríamos que se comportassem conosco? Em tudo o que fazemos, temos em vista alguma outra coisa. A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não copiar sua aparência. O homem nada pode aprender senão em virtude daquilo que já sabe. O melhor é sair da vida como de uma festa, nem sedento nem bêbado. Ninguém escolheria uma existência sem amigos, mesmo que fossem oferecidas todas as outras coisas do mundo. Embora ambos Platão e a verdade nos sejam caros, o dever moral nos impõe preferir a verdade. Em Ética Nicomaco, a felicidade pertence aos que se bastam a si próprios. Prudência é não dizer tudo o que se pensa, mas pensar tudo o que se pensa. O homem verdadeiramente prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. A mais necessária das ciências é esquecer o mal aprendido noutros tempos. Aquilo que temos o poder de fazer, temos também o poder de não fazer. O raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas diferentes se deduzem da primeira. A partir de um certo ponto, o dinheiro deixa de ser o objetivo. O interessante é o jogo. Pinta os cabelos de preto para os encontros amorosos e de branco para as reuniões de negócios. Um milionário deve sempre viver um pouco além de suas posses, para manter a credibilidade. E essas foram as frases mais sábias de Aristóteles. Comente o que você achou e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse.